Todo dev busca reconhecimento na carreira. Às vezes o reconhecimento é participar dos grandes projetos da empresa, os projetos importantes. Às vezes é uma promoção, é você virar pleno, virar sênior, ou de repente mudar de cargo, ter um update aí na sua carreira dentro da empresa. Ou às vezes é só uma compensação monetária mesmo, um aumento de salário, um dinheirinho extra no bolso aí. Se é isso que você está buscando na carreira nesse momento, eu acho que esse vídeo vai te ajudar. Fala, Dev! Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. E nesse quadro eu falo sobre as estratégias, as dicas e os desafios para você melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E o tema desse vídeo é testes de software, a chave para o reconhecimento na carreira de dev. E se você é dev, principalmente de .NET, e quer entregar software de qualidade para evoluir na carreira, virar pleno, virar sênior, não esquece de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. Para começar, vamos falar um pouco sobre o reconhecimento. A gente fala tanto essa palavra no nosso dia a dia, durante a nossa carreira. A gente acha que nosso trabalho não é reconhecido, que a empresa não nos dá o reconhecimento que a gente merece. Mas o que será que para você é esse reconhecimento? Às vezes é realmente ter uma promoção, virar pleno, virar sênior. Às vezes é só participar dos projetos importantes da sua empresa. Tá perto ali das coisas mais estratégicas, saber que você está fazendo um trabalho que todo mundo vê e que muitas vezes várias pessoas elogiam, né? A diretoria da empresa, a chefia maior ali, consegue ver o seu trabalho, consegue ver que você desempenha um bom trabalho. Para muitas pessoas, reconhecimento é dinheiro no bolso mesmo. É ter uma graninha a mais ali, receber um aumento. E aí, é claro, se você muda de cargo, se você vira pleno, vira sênior, você provavelmente vai ter também uma compensação financeira. Ou às vezes é mudar de cargo mesmo. Muita gente acha que hoje o cargo de dev é uma entrada para você virar um arquiteto de software, ou às vezes virar um coordenador, um gerente, um cargo de gestão, né? Às vezes o que a gente chama ali de carreira em Y, ou você vai para a área executiva ou você vai para a área técnica, né? Continua o seu caminho na área técnica. E aí, se você for parar para pensar no que é o reconhecimento para você, e eu não estou falando aqui que não quero te dar uma definição clara do que é esse reconhecimento, porque para cada pessoa isso bate de um jeito em momentos diferentes da carreira também. Talvez você seja júnior e queira virar pleno. Talvez você já seja sênior, e aí é o que é reconhecimento para você, né? Não dá para virar sênior, né? Não tem um super sênior, um cargo acima ali, ou pelo menos um grau acima, né? Então, reconhecimento é uma coisa muito relativa, é muito subjetiva. Agora, o que você tem que fazer para ter o seu trabalho reconhecido? Eu sei que a gente reclama muito disso no dia a dia, mas para pensar às vezes se você está fazendo por merecer esse reconhecimento, ou se você está indo atrás das coisas que realmente importam para ter o seu trabalho reconhecido. Tem muita gente que acha, muitos devs acham que ter o seu trabalho reconhecido tem a ver com conhecimento técnico. Ou se eu sou muito bom tecnicamente, se eu tenho os melhores certificados do mercado, se eu faço todos os cursos que precisa aqui para ser um pleno ou para ser um sênior, eu vou ter minhas promoções, eu tenho que ter o meu trabalho reconhecido. Muitas vezes isso é até tema para você que vai ali mais para a área da RH, né? A galera começa a migrar de empresa por causa disso. Ah, porque eu mexo com essa tecnologia, porque eu tirei um certificado, porque eu investi nisso e agora eu preciso de reconhecimento aqui. Então, muita gente acha que é conhecimento técnico. Tem outras pessoas que discordam do ponto e acham que não é só conhecimento técnico, ou que às vezes não tem nada a ver diretamente com conhecimento técnico. Tem a ver com soft skills, aquelas habilidades que você desenvolve além do técnico. Habilidades de comunicação, habilidades de entendimento do negócio ali, habilidade de negociação. Muitas vezes a gente precisa negociar coisas com os clientes. E um profissional júnior reconhecidamente não consegue fazer esse tipo de trabalho. Não é uma incapacidade, veja bem, é uma falta de experiência. Tem muitas dessas coisas que vêm com a experiência.
ou que pelo menos a experiência facilita. Você passa por mais situações, você tem uma melhor visão sobre as coisas dentro da empresa e até na sua carreira mesmo, a forma como você conversa com as pessoas. Tem muitos devs que têm vergonha de conversar, tem vergonha de falar nas reuniões, porque acha que vai falar alguma coisa de mais ou de menos, ou que às vezes vai falar alguma coisa que não deve. E são medos que muitas vezes você perde ao longo da carreira. Então, não estou dizendo que soft skills são habilidades de profissionais sêniores. É só que quem é sênior tem mais tempo para se desenvolver com isso. E muitas vezes mais visão. Também existe uma tendência muito grande de que o júnior procura o caminho mais técnico, porque ele é mais fácil de desenvolver no começo da carreira de fato. Até porque também você acabou de entrar na área, né? Você vê ali um monte de gente programando, um monte de código e acha aquilo muito legal. Então, existe uma tendência maior aí para esse lado, né? Mas soft skills também são habilidades necessárias se você quer ter seu trabalho reconhecido. Por mais que você ache que a parte técnica, mas eu não me interesso com isso, eu não quero saber desse tipo de coisa aí. Meu negócio é ser um engenheiro, o melhor técnico possível. Em algum momento da sua carreira, sim, você vai ter que desenvolver algumas soft skills. Não tem muito o que fazer, não. E além dessas que a gente usa no trabalho, que são muito diretas, como comunicação e negociação, tem coisas que você precisa para sobreviver no mercado de trabalho também. Resiliência, por exemplo. Aprender a quando você deve se estressar com alguma coisa ou não se estressar. Tudo isso são soft skills. Então tem gente que acha que é conhecimento técnico e tem gente que acha que é soft skill que você precisa para ter o seu trabalho reconhecido. E também há quem diga que você precisa de uma combinação dos dois. E eu, particularmente, sigo nessa linha de raciocínio. Eu acredito muito que um profissional que quer ser reconhecido em qualquer área, mas principalmente em área de dev, como um programador, onde a gente acha que a carreira puxa muito, sempre demais para o lado técnico, né? Tende a pender a balança só para um lado. Eu acredito muito que o equilíbrio entre essas duas coisas ajuda muito mais a ter o seu trabalho reconhecido do que um ou outro, né? Porque vai te abrir um leque de opções maior. E por que eu estou tratando disso aqui nesse canal, que a gente fala sobre qualidade de software, né? Você deve estar pensando aí, mas o título lá falava sobre teste e agora você está falando de carreira aí? Qual é que é a desse vídeo aí? É exatamente por isso. Eu acredito muito que o teste de software, a habilidade de testar o software, é uma coisa que te ajuda com os dois lados da balança. Se você é dev e aprende a fazer teste no seu software, você vai desenvolver as duas habilidades, tanto conhecimento técnico quanto suas soft skills. O grande ponto é que talvez você precise fazer um ajuste na forma como você vê o teste de software. A maioria dos devs olha para o teste de software como uma coisa puramente técnica. Principalmente o teste unitário, que é uma coisa que tem muita relação com o código ali, uma relação direta mesmo. E acha que aquilo é 100% técnico. Então talvez você precise ajustar um pouco o seu olhar e entender como o teste de software te ajuda tanto na parte técnica quanto no desenvolvimento de soft skills, mirando o reconhecimento do seu trabalho. Então é uma atitude, é uma visão intencional. Essas coisas não vão brotar do chão, elas não vão acontecer. Eu acho que esse é um grande erro dos profissionais de dev, principalmente quando eles saem do começo da carreira, no seu primeiro ano, segundo ano. Eles acham que as pessoas têm que reconhecer o seu trabalho porque você está trabalhando bem, porque você está entregando as coisas de um jeito bom, ou talvez com uma qualidade boa. E isso não é verdade. Você precisa fazer o seu trabalho ser reconhecido. Então é muito importante que você tenha uma visão intencional sobre a coisa, sobre como você desenvolve as suas habilidades e como você aplica elas no seu trabalho. E é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo, com alguns tópicos para fazer você pensar e ter um olhar diferente sobre a habilidade de fazer teste de software no seu código. O primeiro ponto para você pensar aí, ó, o teste de software, ele te leva a aprendizados sem validade. O que eu quero dizer com aprendizado sem validade? Conhecimento técnico é uma coisa muito importante para quem é dev. Em algum momento você vai ter que botar a mão no código e programar. Não dá para ser dev se você não aprender o codiguinho ali, aprender o tecnês da coisa. Não tem jeito, beleza? Então não estou dizendo que não é importante. Porém, a gente tende a realmente superestimar o conhecimento técnico.
A gente gosta do técnico, eu adoro a parte técnica da programação, eu sou programador até hoje justamente por conta disso, porque eu adoro programar, eu adoro ver como as coisas funcionam e entender os pormenores ali. Faz parte da nossa natureza, muitos devs são assim também. Porém, a parte técnica, ela vai te levando para algumas searas que talvez não valha a pena durante a sua carreira. Você começa a ficar muito ligado, muito ligada em hype, em coisas que estão na moda no momento. E, cara, isso é normal para todo dev. Eu era assim também quando eu comecei na área aqui. Ninguém me falava sobre essas coisas, né? Não tinha internet, não tinha tanto conteúdo disponível para falar sobre esse tipo de coisa. Mas a gente era muito focado em técnico, em entender a parte técnica, em querer mexer nas coisas mais novas. As melhores tecnologias, a gente fazia cursos no começo do .NET, a gente fazia cursos sobre .NET, pô, isso aqui é muito legal, é muito legal. Só que as empresas ainda estavam trabalhando com ASP3 e VB6. Isso lá em anos 2000, né, no começo dos anos 2000. Era muito complicado isso. E me incomodava. Eu falava, pô, eu vou trocar de empresa, porque isso aqui é chato demais, não quero mais ficar mexendo em coisa velha. E existe um valor em você estudar as coisas novas e mexer nas coisas novas. Mas, com o passar do tempo, conforme sua carreira vai avançando, você começa a perceber que às vezes não é tão importante quanto você imagina. E o teste de software ele começa a te mostrar algumas coisas interessantes nesse sentido. Porque você começa a entender que não adianta só aprender a hype da vez. Tem muita gente hoje falando sobre inteligência artificial, que não é exatamente inteligência artificial, né, mas ChatGPT, Gemini, é, um monte de coisa que tem aí agora em um monte de software diferente, GitHub Copilot, né, que é uma coisa muito presente para quem é desenvolvedor, principalmente .NET, que a gente usa o Visual Studio, né, ele é bem integrado com o Visual Studio. Então, a gente vê muita coisa nesse sentido. Eu não vou nem entrar no mar de coisas que tem aqui, principalmente front-end, né? React, Angular e Vue. E porque agora o legal é o .NET, não, agora o legal é o Java, agora é o Spring, agora é o sei lá o que, agora é Stream com Kafka, microserviço. Tudo isso é muito legal, não tem nada contra de verdade. E um detalhe importante, né? Aprender esse tipo de coisa muitas vezes abre portas para você no mercado. Você consegue uma abertura maior, né? Quem é muito especializado em coisas, principalmente coisas antigas, né, acaba tendo um mercado um pouco restrito demais. Então, eu não sou contra você aprender essas coisas, não. Eu mesmo acabo tendo que me atualizar. De tempos em tempos aí eu fico estudando também para entender. Eu coloco em prática para ver as coisas funcionando em projetos pequenos, meus, até dentro da empresa ali, sisteminhas menores, para eu poder ver as coisas funcionando e entender como elas funcionam. Então isso é importante porque abre portas. Porém, muitas dessas tecnologias, pensando na sua carreira a longo prazo, você vai ver que elas saem do seu currículo. Elas entram em determinado momento, elas podem ser muito determinantes para você ganhar uma vaga, mas vai chegar um momento que elas vão sair do currículo. Se você aprendeu Angular lá no começo, hoje você deve estar ouvindo um monte de gente falar que Angular é uma porcaria, que React é melhor, que Vue é melhor, porque é mais moderno, porque é mais simples. E tem gente que fala que não, porque o Angular é muito melhor, porque ele é mais estruturado. Cara, são as mesmas discussões que a gente tinha no passado sobre VB6, sobre ASP, sobre Clipper. É a mesma coisa, só mudou o nome dos frameworks e das linguagens. Então, as hypes são legais, elas são importantes, tem o seu momento de fazer parte da sua carreira, mas tenha ciência de que em algum momento elas vão sair do seu currículo. Você vai parar de colocar coisa lá. Eu cansei de colocar coisa no meu currículo aí nesse mais de 20 anos aí que eu tô na área e, cara, um monte de coisa entrou e saiu do meu currículo e não faz diferença nenhuma hoje. Essa que é a verdade. Então, não sou contra, acho que você tem que estudar sim, mas tenha em mente que os hypes, eles vão abrir portas temporárias para você. E isso, eu estou falando disso porque eu quero te criar uma consciência de que muitas vezes a gente estuda muito, estuda demais, né, faz curso e lê artigo e vê vídeo, e nós masterizamos pouco.
Para pensar aí na sua carreira, no seu dia a dia, o que você masterizou até hoje? Eu não sei quanto tempo você tem de carreira aí, mas eu já tenho para mais de 20 anos. Posso dizer que não tem muitas coisas que eu masterizei. E é natural você ter poucas coisas, né? Porque afinal, se você masterizar tudo, quer dizer que você é o mestre Yoda do universo da programação. Isso, não vou questionar se você é essa pessoa ou não, mas são coisas raras, né? É muito raro ver pessoas que têm níveis de masterização, níveis de masterização muito altos em muitas áreas diferentes, em muitas linguagens, muitos frameworks diferentes. Mas tem muitos profissionais hoje que têm aí 1 ano, 2, 3 anos que não tem especialização nenhuma. A galera aprende um monte de coisa diferente, só que aprende tudo de forma muito superficial. E vai te atender o superficial em alguns momentos. Mas quando você entra de verdade no dia a dia de um programador, você precisa saber um pouquinho além. E não é um problema se você está no começo da sua carreira e você tem que aprender. É um movimento natural, tá tudo bem. Só que tem muita gente que não abre a mente para isso. Eles não querem saber do detalhe, acham que é bobagem, acham que não vale a pena. E eles não estudam. Eles estão preocupados em entregar a tela, em entregar a validaçãozinha que tem que entregar lá, entregar o cadastro no banco de dados, o crudezinho ali. É isso que a gente acaba focando no começo. Então toma muito cuidado com isso. Nós estudamos muito, masterizamos pouco. E o teste de software, quando você começa a aprender teste de software, você vai começar a ver que tudo isso que você estuda muito e masteriza pouco, realmente não são coisas que você leva para o longo prazo. E que tem muitas coisas que são importantes que um programador precisa saber e que a gente não para estudar de verdade e nem para praticar. A gente tem muita oportunidade de praticar algumas coisas no trabalho que são fundamentais para você ser um bom dev, mas nós não praticamos. A gente esquece disso, quer entregar telinha, quer entregar codiguinho. Então, ó, tem 3 coisas que são muito importantes para você aprender, que você vai ter que aprender com o teste de software e que pode ter certeza, anota isso aí, ó, que vão te servir durante toda a sua carreira. Anota e cola no seu monitor. Daqui 1 ano você me cobra sobre essas coisas aí que eu vou falar agora. Primeira delas, o teste de software ele te força a aprender análise de requisitos. Não tem como fazer bons testes de software, nem teste unitário, nem teste de integração e nem teste funcional, se você não aprender a analisar requisito do jeito certo. Não adianta. É a análise de requisitos que vai te mostrar por onde começar o teste. Ela vai te mostrar o que precisa ser testado. E mais importante, ela vai te mostrar qual é o problema que você precisa resolver com aquele código. Tudo isso você aprende depois de aprender a fazer teste de software. Eu passei muito tempo da minha carreira tentando fazer teste unitário sem saber análise de requisitos. E eu só consegui fazer bons testes de verdade depois de aprender análise. Então, é um conhecimento que vai vir para você. Né? Não é que ele vai vir, né? Não vai vir o universo e vai jogar um negócio na sua cabeça. Não é isso. Mas eu quero que você entenda que para fazer bons testes você precisa de análise de requisitos. E a análise de requisitos é uma coisa que vai te ajudar ao longo de toda a sua carreira. Mesmo que você deixe de ser um dev e passe a exercer um papel ali mais executivo, né? Um papel de gestão. Analisar requisitos é muito importante. E você tem a oportunidade de fazer isso todos os dias no seu trabalho, eu tenho certeza. Então, ao invés de sair mexendo no seu código lá, programando, sem saber direito o que fazer, e depois chega na hora do teste e você não sabe por onde testar, começa a aprender análise de requisitos e você vai ver como isso melhora. Uma outra coisa que o teste de software vai te levar a aprender é a arquitetura de software. Se você quer fazer teste unitário principalmente e teste de integração, você precisa conhecer pelo menos o básico do básico de arquitetura de software. E aí, talvez você esteja pensando aí, pô, André, mas a arquitetura de software é um negócio avançado, é um negócio para arquitetos, é um negócio para programadores sêniores. Como que eu, um júnior, vou aprender um negócio desse aí? Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
A arquitetura de software é só um conhecimento, é só um jogo de limites e responsabilidades, coisas que você precisa para desempenhar o seu papel de programador. E o teste de software vai te levar a isso. Um bom exemplo é injeção de dependência. Se você quer fazer teste unitário e não sabe injeção de dependência, você vai ter uma dificuldade monstra de fazer teste. Talvez você esteja tendo essa dificuldade hoje e não sabe. Um dos motivos pode ser esse. Se você não conhece a injeção de dependência, e não estou falando do mecanismo de injeção de dependência do .NET, como ele funciona, como você usa, é o conceito arquitetural, né? O design pattern, a injeção de dependência, a inversão de controle, tudo isso precisa estar na sua mente. E quanto mais você estuda teste de software, mais você vai acabar aprendendo a arquitetura. E uma última coisa que, pelo menos para mim, fez uma diferença monstruosa na carreira, ao longo dos anos, inclusive, é aprender a testar como um QA testa. Para pensar nas vezes que você brigou com o seu QA por causa disso. Porque ele fez um teste maluco ali e você falou, pô, mas não era para testar isso. Por que você pegou um bug lá? E aí o QA fica, pô, mas eu peguei o bug, cara. Você te deu uma oportunidade de arrumar que não é em produção, não é melhor arrumar. Quantas vezes você já não discutiu com o seu QA por causa disso? Porque ele testa coisas demais, porque ele não sabe testar ou tá testando coisas erradas. Cara, o QA ele tem uma visão muito diferente sobre o software. Ele tem uma visão que é sobre o processo de negócio, sobre como as coisas devem funcionar. Nós, como devs, temos uma tendência muito grande de imaginar o software como ele é por dentro. A gente pensa nos processos do software como código. E tá tudo bem, porque é o jeito que a gente enxerga o código mesmo. Tipo o Neo na Matrix, né? Quando ele vê os caras lá, os agentes, ele acha que aquilo lá é tudo um monte de código. Para nós é igual. A gente olha para a tela, vê as coisas acontecendo, mas está imaginando o código. É da nossa natureza do nosso trabalho. Porém, isso atrapalha na hora de fazer teste. Isso atrapalha principalmente para entregar um software de qualidade. Se você quer entregar software de qualidade, você precisa, em alguns momentos, parar de olhar para as coisas como um programador. E é por isso que a importância de fazer análise de requisitos, que é entender processos de negócio, é entender como que a empresa funciona por causa daquele processo, daquele botão que você colocou na tela, de tudo aquilo que acontece, daquele valor que você calcula ou que você envia para outro lugar. É entender essas coisas que faz de você um bom testador. E é entender essas coisas que vai fazer você parar de entregar software cheio de bug e começar a entregar um software que resolve o problema do seu usuário. Então, quanto mais você aprende teste de software, mais você vai começar a testar seu software parecido como um QA. E esses três conhecimentos, análise de requisitos, arquitetura de software e testar como QA, são coisas que vão fazer uma grande diferença a longo prazo na sua carreira. Muito mais do que você aprender Angular, React ou Vue ou um monte de outras coisas aí. E reforçando, né? Não estou dizendo que não são importantes, só estou dizendo que são mais importantes. Você vai ver ao longo da sua carreira aí, se você mexe com isso hoje, daqui a 10 anos, você vai lembrar do que eu estou falando agora e se você seguiu as minhas dicas aqui, né, e desenvolveu essas habilidades, você vai ver que elas vão estar no seu currículo ainda, mas o Angular, o Vue, o React, eles não vão estar mais. E o segundo ponto, quando você aprende a fazer teste de software, o seu trabalho fica em evidência. O mercado tá cheio de dev tarefeiro. O que é um dev tarefeiro? Dev tarefeiro é aquele que pega uma tarefa e entrega super rápido. Faz tudo rapidão, entrega um monte de tarefa no mês, na semana, tudo muito rápido. Só que, à primeira vista, quando a gente vê essa pessoa trabalhando, você acha que ela é super produtiva, que ela é uma pessoa super ágil, que ela consegue desovar um monte de coisas. Até as coisas que ela fez começam a chegar em produção. E aí você descobre que ao invés de ser um programador rápido, essa pessoa é um gerador de bugs. Um gerador mesmo. Ela coloca as coisas em produção e dá bug. As coisas são entregues muito rápido, mas de qualquer jeito. Porque esse tipo de dev, ele é muito ávido por pegar a próxima tarefa. Ele quer se livrar logo da tarefa que ele está agora para mostrar serviço, para mostrar que ele entrega muito, que ele é diferenciado porque ele é muito rápido.
tem um raciocínio lógico muito bom e entrega muita coisa. Só que quando ele vai entregando, vai chegando em ambiente de teste, vai chegando em produção, começa a voltar bug toda hora. Agora, devs que entregam com qualidade de verdade não são muitos, são raras exceções. Pode ir em qualquer empresa que você já trabalhou, ou nas empresas que você trabalha agora aí, não sei onde você trabalha, tenho certeza que você consegue contar nos dedos a quantidade de dev que faz boas entregas, que entrega um software que resolve o problema do usuário, que é fácil de manter e que não tem bugs. Às vezes você vai encontrar dev que consegue entregar uma dessas três coisas, mas as três coisas com consistência é muito raro de encontrar por aí. Então, se você é um dev que entrega com qualidade e você aprende a testar o software, e é claro que testar o software é uma parte do processo, né? Você acaba entregando com qualidade e se destaca. Acaba sendo até um destaque natural. Não só porque tem poucos devs desse tipo dentro das empresas, mas é porque o próprio entorno do seu trabalho ali começa a gerar destaque para você. Coisas que acontecem muito quando você aprende a fazer bons testes de software e começa a entregar software de qualidade. O usuário, ele fica muito feliz de trabalhar com você. Tão feliz que ele começa a falar bem de você para o seu chefe. Ele começa a lembrar de você e falar bem também nas reuniões da equipe dele. Falar que você ajudou. Falar que você é uma pessoa que colabora, que sempre ajuda a resolver os problemas. O usuário feliz vai te dar um feedback bom. E aí, naturalmente, isso chega nos ouvidos do seu chefe, chega nos ouvidos da sua gestão. E aí não tem como não se destacar. As pessoas vão lembrar de você como alguém que o usuário diz. Não é uma opinião dele, não é uma opinião sua própria. É a opinião de alguém que recebe o trabalho que você entrega. Cada um pode ter feedback melhor, que comprove a sua competência, que comprove a eficiência do seu trabalho, do que ter um bom depoimento do seu usuário. Uma outra coisa que faz você se destacar também é que o time tem menos retrabalho. Quanto mais qualidade você entrega, quanto mais teste você consegue fazer, menos o time trabalha. E retrabalho, às vezes, a gente pensa só em manutenções, né? Ah, porque você fez um negócio todo troncho aqui, agora tem que ter um retrabalho. Isso conta também, tá? Faz parte. Se você faz um código que não é fácil de manter, vai sim gerar retrabalho. Agora, um retrabalho que a gente não costuma colocar na conta são os bugs. Quantas vezes você já não teve que parar o que você estava fazendo para arrumar a cagada de outro dev? Acontece muito, infelizmente. Esse tipo de retrabalho a gente não enxerga, não contabiliza, porque a gente acha que é normal arrumar bug. Ah, é assim mesmo. Não é para ser assim mesmo. Você pode sim entregar um software melhor. Você só precisa aprender a testar. Aprender a testar e aprender o entorno que cerca o teste. E aí você vai ter menos retrabalho com várias coisas, inclusive com bugs. Uma outra coisa muito importante que a gente não vê os devs valorizarem isso, né? Mas é uma coisa que gera muito destaque também, é que você começa a se estressar com problemas que são divertidos. Como assim, problemas divertidos? Me estressar com um problema divertido? Como assim? Pensa bem. Você prefere se estressar com um problema em produção porque o software está fora do ar? Ou você prefere se estressar com um problema de escalabilidade? Com um problema de aumentar a estrutura que o seu software comporta ali, a quantidade de usuários, quantidade de requests? Ou se você quer fazer uma funcionalidade diferente, mas que exige uma mudança de arquitetura na sua aplicação? Para quem é dev, isso é um grande problema. Mas é um problema super divertido de resolver. Não é para isso que a gente estuda. Não é para isso que você perde horas assistindo podcast e vídeos sobre arquitetura de software, sobre microserviço. Não é para chegar num momento desse, onde precisam de você para ter mais escala, para ter uma arquitetura melhor. Cara, não tem problema mais divertido do que esse para trabalhar. E quando você chega num momento desse, e você
consegue opinar e você consegue participar, você também se destaca. Agora, isso não vai vir só dos seus estudos de arquitetura bolada lá nos microserviços. Quem você acha que o gestor vai chamar quando aparecem coisas desse tipo? Você acha que vai chamar o cara super bolado que tem ideias muito loucas? E que tecnicamente é muito bom? Ou você acha que o seu gestor vai chamar aquele dev que conhece o software, que entende o contexto, que sabe que fazer alguma coisa, alguma papagaiada ali que é um exagero às vezes, vai perder um tempo precioso, ou que vai impor um risco em produção que é desnecessário? Quem você acha que ele vai chamar? Para mim a resposta é muito clara. Então é óbvio que ele vai chamar quem ele confia mais, quem ele sabe que não vai gerar mais problemas. Então se estressar com problemas divertidos é uma oportunidade que o teste de software vai te proporcionar. Conseguir ter mais tempo, conseguir participar desse tipo de coisa é muito bom e é muito divertido mesmo. E falando em escolhas do gestor, quando eu falo ali que o seu trabalho fica em evidência, esse é só um dos pontos, né? Mas para pensar em como que o gestor faz as suas escolhas para contratar ou para promover pessoas, para virar pleno, para virar sênior, ou às vezes é um terceiro que ele quer contratar como funcionário da empresa para passar mais tempo lá, né? Às vezes para receber um salário bem melhor, com mais benefícios também. Isso também não deixa de ser um reconhecimento do nosso trabalho, né? Como você acha que o gestor faz esse tipo de escolha? Você acha que o gestor ele vai escolher um dev que é um gerador de problema, um gerador de bug ambulante? Ou ele vai escolher um dev que é um solucionador? E não estou falando que é só a pessoa que aparece na foto para fazer as correções, não. Isso são coisas, autenticidade, né? Uma coisa muito fácil de enxergar. O seu chefe, o seu gestor, ele consegue ver quando isso é autêntico e quando não é. Por mais que você ache que não. Ele consegue perceber quem é um solucionador de fato. Alguém que resolve problemas. E alguém que gera problema para aparecer depois falando que corrigiu coisas importantes. Quem você acha que ele vai escolher? Outra coisa que faz parte das escolhas, né? Você acha que ele vai escolher o dev que é fujão? Aquele dev que nunca está disponível para nada. Que sempre está super ocupado com as coisas. Ou você acha que ele vai escolher o dev que é comprometido? O dev que participa das soluções que ele quer resolver, que às vezes para ver de fazer o que ele está fazendo ali, para te ajudar e apagar um incêndio. Você acha que o gestor ele gosta mais de um dev que é aquele coelhão solitário? Alguém que entrega trabalho muito rápido, entrega, mas só gosta de trabalhar sozinho, com fone de ouvido? Ou pelo menos quando a gente estava mais presencial, né? Ou que às vezes dá uma sumida ali do software de comunicação, né? Porque gosta de trabalhar sozinho. Não estou falando que ele não trabalha, não. Mas prefere ser solitário. Ou você acha que o gestor prefere aquela tartaruga que é mais devagar, que pensa mais devagar, que faz as coisas de um jeito mais lento, mas que é boa de grupo, que gosta de participar das discussões, que gosta de envolver o time, que gosta de negociar, que sabe se comunicar com as pessoas. São essas pessoas, esses devs que estão mais para a direita aí da nossa listinha, que estão na fila de preferência dos gestores. E essas são habilidades que o teste de software vai te ajudar a desenvolver. Resolver problemas. Como que eu resolvo o problema do usuário? Quanto mais você testa, mais você aprende a resolver problema. Como que eu faço para me comprometer mais com o meu trabalho? Cara, com teste de software, quanto mais teste de software você faz, mais você entende do contexto da aplicação, mais você entende do contexto do negócio. Aonde o software que você trabalha se encaixa, dentro da empresa até. E aí, naturalmente, as pessoas vão te procurar para perguntar. E isso é uma coisa que acontece que é muito doida. Você também, naturalmente, vai ter um sentimento maior de querer ajudar. E eu estou falando isso não é porque as pessoas são mais voluntariosas ou menos, porque isso acontece também.
Mas quando você tem conhecimento do contexto, você começa a criar algumas consciências que você não tinha antes. De que, pô, eu acho que ele tá fazendo a coisa errada. E às vezes não é porque você é super bonzinho que você quer ajudar. É porque você pensa, pô, se eu não ajudar agora, vai dar problema e vão pedir minha ajuda quando o negócio estiver crítico. Então talvez seja melhor ajudar agora, porque daí eu já resolvo o problema na origem. E isso vai fazer você se destacar do mesmo jeito, porque vai soar para todo mundo que você é comprometido, que você é comprometida. E é, de fato. Né? É uma demonstração de compromisso, sim. Veja como uma coisa vai puxando a outra, né? Você começa a fazer teste, melhora a sua qualidade, seu time começa a falar mais com você, automaticamente você vai ter que melhorar a sua comunicação, porque senão você não vai conseguir explicar as coisas para o time também. Olha quantas coisas o teste de software puxa para você. E tudo isso vai fazer você se destacar. E mais importante, esse destaque coloca você na frente de várias pessoas para ser promovido, para ser o próximo pleno, para ser o próximo sênior, para ser o próximo contratado, ou até para participar aí do próximo projeto grande que a sua empresa tem. E o terceiro ponto é realmente para você pensar aí, ó, o teste de software, ele abre o caminho para a liderança técnica, ou como a gente chama em muitas empresas, tech lead, né? O líder técnico. E eu estou abordando especificamente esse cargo, porque em muitas empresas o tech lead é a primeira evolução do dev. Às vezes não é nem um cargo exatamente, é um cargo efetivo na empresa. Às vezes tem muitas empresas que chamam o tech lead, os dev seniors, né, de tech lead, porque eles têm uma liderança técnica ali. Então eu estou abordando especificamente esse cargo porque muitas vezes ele é visto como uma evolução do dev. Né? Se você chegou no patamar de um dev senior, por exemplo, provavelmente sua próxima evolução seria essa. Pode ser outras também, né? Mas na maioria dos casos acaba sendo tech lead mesmo. Ou às vezes você é pleno e você vira um dev senior para ser um tech lead do seu time. E a coisa que eu quero trazer para você pensar é o seguinte: muita gente acha que o tech lead é o cara mais técnico do time. O cara mais inteligente, a pessoa mais inteligente. O cara, eu falo, o cara às vezes parece que é só um homem, né? Mas a pessoa mais inteligente, o que conhece mais os milindres do framework, do C Sharp, do .NET, do não sei o quê. E cara, não é assim que funciona. Se você for nas empresas, é claro que sempre podem ter exceções, mas na maioria das empresas você vai observar o mesmo comportamento. A liderança técnica não é dada pro dev que é o mais técnico. Não é. Pode ver, eu conheço vários devs que são tecnicamente muito bons, mas não têm liderança técnica. Eles não conseguem ser líder técnico. E a gestão entende isso. Geralmente o líder técnico é quem mais ajuda o time a ter resultado. E ser o mais técnico não implica em ajudar seu time a ter mais resultado. Apesar da nossa cabeça de dev achar que é isso. Não é. Pelo menos para a gestão não é. E é isso que eu quero que você entenda aqui, quando eu falo desse ponto. Que não é o mais técnico. O que gera mais resultado não é fazer o código mais bolado de todos. O que gera mais resultado é qualidade. Quanto mais qualidade o seu time entrega, mais resultado ele tem. Quanto mais qualidade você entrega, mais resultado você tem. É assim que funciona. Se você começa a resolver o problema do usuário, se você começa a entregar código fácil de manter, se você entrega um código sem bugs, você vai ter resultado. Seu usuário vai falar bem de você, seu projeto vai bem. Você vai ver que não vai ficar voltando bug e aí o usuário não vai ficar reclamando de você em produção. É a qualidade que gera o resultado. A decisão técnica faz parte do trabalho também. Muitas vezes você vai ter que se deparar com coisas que, se você é um tech lead, você vai acabar se deparando com situações onde você precisa dar um voto de Minerva. Pô, o time acha que precisa fazer de um jeito, uma outra parte do time acha que precisa fazer de outro. Você, muitas vezes, é a pessoa que entra na decisão técnica. Não vamos usar esse padrão. Vamos seguir desse jeito. Vamos organizar desse jeito. Vamos criar um fluxo para resolver isso aqui.
geralmente são decisões mais técnicas de fato, porque não tem a ver com a gestão da equipe. Tem a ver com o fluxo de trabalho do time, tem a ver com o software, né? É uma opção tecnicamente melhor, que pode te dar mais escala, que pode te dar menos performance ou mais performance, coisas nesse sentido. E aí sim é uma decisão mais técnica que não cabe ao gestor. Não cabe ao gestor do time, ao coordenador, ao gerente, ao alguém que está num cargo de gestão de fato. Né? Geralmente cabe a um cargo de liderança técnica. Porém, isso é só uma parte do processo. É só uma parte da função. Na maioria das vezes, você toma essas decisões para o seu time ter mais resultado também. Então, são consequências. O objetivo final do Tech Lead geralmente deveria ser esse. Ajudar o time a ter mais resultado. Tecnicamente falando. Sim, tecnicamente falando. Mas muitas vezes chega a ultrapassar até os limites da parte técnica também. Né? Não vai se misturar com uma gestão de time, até porque gestão envolve também orçamentos, envolve grana, né? Como que você paga, controle de várias outras coisas. Aí tem um zilhão de coisas aí que um gestor precisa fazer e que provavelmente um tech lead não precisa. Mas geralmente não é o mais técnico que faz. Apesar de não ser um cargo tão burocrático quanto um cargo de gestão, ainda assim não é só o técnico. Pensa sempre em qualidade. Então, o teste de software ele vai te ajudar aí, com isso. Vai ajudar seu time a ter mais resultado. E, no final das contas, acaba que o tech lead normalmente é aquela pessoa que lidera pelo exemplo. É aquela pessoa que se destaca no meio dos devs e que acaba até meio que assumindo um cargo de liderança técnica, porque a pessoa, pelo conhecimento e pela habilidade também, pela iniciativa, acaba tomando a frente de algumas coisas, mas principalmente acaba sendo reconhecido pelo time, porque você é um exemplo de alguém que consegue tomar boas decisões técnicas. Isso é muito importante. É interessante você pensar nisso, porque tem muita gente que confunde as coisas. Né? Eu vejo em muitas empresas, vejo muitas pessoas lidarem com isso de um jeito errado. A gente quer ser promovido mandando. As pessoas acham que ser um líder técnico é mandar no time, fazer as coisas do jeito que eu acho que tem que fazer. Porque a minha opinião é mais importante. Né? Porque é minha função dar essa opinião. E não é assim que funciona. Uma coisa muito legal para você guardar aí pro resto da sua carreira: respeito é diferente de comando. Quem comanda não necessariamente tem o respeito do time, mas quem tem o respeito do time comanda. Comanda porque as pessoas respeitam a sua opinião, né? E o time respeita quem faz. Se você é um dev que aprende a fazer teste de software e comprovadamente consegue entregar software de qualidade. Comprovadamente não é que você tem que ir no cartório para provar para as pessoas, mas o time está lá, ele está vendo. Ele está vendo que as suas entregas não voltam com bug. Ele está vendo que você manda um pull request e não fica mandando outros pull request de remendo. O time vê essas coisas, o time percebe e respeita. Isso gera uma influência. Gera uma influência e muito legal também é que gera admiração. O time começa a te admirar, começa a achar que você é uma pessoa respeitável de fato. E a influência vem daí, a autoridade. Vem dessa admiração, desse respeito. Então, quanto mais admiração e respeito você nutre do seu time, mais influência você tem sobre as decisões deles. Imagina se o time vai escutar alguém que não consegue fazer nada direito, que toda hora toma uma decisão errada ou que volta com coisa com bug. Agora, se você entrega ali as coisas com um teste bom, se você ajuda o time a desenrolar quando eles estão com um problema, falar com as pessoas, né, se comunicar com os usuários, o time vai respeitar suas decisões automaticamente. E isso é liderar pelo exemplo. E a liderança técnica nasce daí, não é o contrário. Então não espere ter um cargo de liderança técnica para poder mandar nas pessoas. Faça o caminho contrário. Seja aquela pessoa, né, que
O time respeita porque faz, porque admira, porque vê o seu resultado. E você lidera pelo exemplo. E não tem nada melhor para você liderar pelo exemplo do que aprender a testar software. Quanto mais você aprender, mais qualidade você vai colocar no seu código e mais você vai conseguir liderar seu time pelo exemplo. Para concluir a nossa conversa aqui, reconhecimento, como eu disse lá no começo, é uma coisa subjetiva. Tem gente que acha que pode ser salário, pode ser cargo, pode ser trabalhar num projeto importante. Mas mais importante do que você entender exatamente o que é reconhecimento para você, até nesse momento que você está na sua carreira, porque você vai ver que isso muda com o tempo, é entender como que você consegue esse reconhecimento e não confundir as coisas. Eu sei que o hype é muito legal, de estudar coisas técnicas, as novidades do mercado, tudo isso é muito legal e muito divertido. Mas será que isso vai colocar você numa posição de ser reconhecido, de ser reconhecida dentro do seu time? E, de novo, não estou dizendo que você não deve estudar isso. Mas não estude só isso. Eu acho que esse é um dos recados mais importantes que eu queria dar hoje. Qualidade é uma coisa que você vai estudar e que você vai aprender, que vai servir para a sua carreira toda. Ao longo da sua evolução, se você hoje é um dev júnior e vai passar ainda por pleno, por sênior, talvez mudar de cargo e evoluir, você vai ver que os hypes vão passar, que as tecnicidades vão passar, mas os conceitos da qualidade. Entregar código sem bugs, que resolva o problema do usuário, que seja fácil de manter, ou seja, um código de qualidade, cara, isso é para a carreira toda. E o primeiro passo, se você quer aprender a entregar software de qualidade, é aprender a fazer teste. O teste vai te levar a esses entornos. É claro que você precisa estudar as coisas certas também. Essas são as coisas que eu ensino lá na minha mentoria, o Desenvolver Testes. Justamente porque eu sei que isso garante a qualidade das suas entregas. Aprender a testar o software do jeito certo, com análise de requisitos, com fundamentos de teste, com arquitetura de software. Mas você também pode buscar outras fontes de informação aí. O que eu quero que você entenda daqui hoje é: qualidade é para a carreira toda. Teste de software é para a carreira toda. A hype vai passar. Pensa sempre na sua carreira como uma maratona. Muitos devs, principalmente no começo da carreira, acham que a maratona é uma corrida, a carreira ela é uma corrida de 100 metros rasos, que você tem que correr muito para ser promovido logo. É aí que aparece o conceito que a galera fala hoje de ser sênior em 1 ano, ser sênior em 2 anos. Não é que exista um prazo específico para você ser sênior ou ser pleno. Mas isso não é um problema, não vou discutir aqui porque não me cabe essa discussão. Eu tenho as minhas opiniões, talvez você tenha as suas. O que eu quero que você entenda é que esse pensamento de achar que você pode ser um dev sênior em 2 anos, que você pode ganhar um salário de 10 mil em 6 meses, esse tipo de pensamento é o pensamento da carreira a 100 metros rasos. É de quem corre muito no começo. Só que quem corre muito no começo pode até chegar rápido em algum lugar, mas cansa. Se começar a correr muito tempo, cansa. É por isso que tem tanta gente na área que se frustra depois de um tempo, que começa a ter burnout. Tira essas coisas da cabeça. Pensa na sua carreira como uma maratona, onde você vai correr, você vai desfrutar do momento, você vai ver as paisagens, você vai aproveitar aquilo e você vai coletar conhecimento, que cada vez vai somando. Então, mesmo as hypes, elas vão somar para você em algum momento. Mas esse pensamento da maratona e não dos 100 metros rasos vai fazer você valorizar mais os conhecimentos que são perenes, como é a qualidade do software. Então, a última coisa que eu quero deixar para você aqui é onde você quer apostar suas fichas. Você quer apostar sempre em coisas da moda, em coisas que, pô, preciso aprender porque eu preciso disso aqui, é o que estão pedindo? Ou você vai apostar sua ficha naquilo que faz parte da sua base, naquilo que vai te dar condicionamento físico para correr uma maratona, né? Vai te fortalecer para aguentar
10 anos, 20 anos dentro da área de tecnologia, seja como programador, seja como líder técnico, seja como gestor, como gerente, como coordenador, como diretor de tecnologia, como CTO. Pensa sempre onde você está apostando as suas fichas, beleza? Se você gostou desse conteúdo, espero que ele tenha te ajudado. E se ajudou, deixa um comentário aqui para me dizer se você tem outras coisas que você acha que é reconhecimento para você, se você considera que reconhecimento é uma outra coisa que eu não falei aqui, se você tem outra opinião também, se você acha que dá para ter reconhecimento de outras formas diferentes dessa aqui, ou que você acha que eu falei abobrinha, comenta aí no vídeo, que é sempre bom trocar essa ideia com vocês. E não deixa de compartilhar esse conteúdo também, porque ajuda a esse tipo de conteúdo que fomenta a qualidade, que melhora as entregas da nossa área e melhora o trabalho de todo mundo. Isso ajuda a divulgar esse trabalho para mais devs, para que a gente tenha uma área cada vez com devs melhores e mais qualificados também, e aí todo mundo vai ter uma vida mais tranquila, vai ter um ganha-ganha aí para todo mundo, beleza? Um grande abraço e até a próxima.